força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E começamos, dando abertura ao mês da juventude, não dos jovens, porque que contém adolescentes também, e fizemos esse apanhado. E como é bom poder estar aqui, louvarmos juntos, aprendermos juntos sobre o nosso Deus, sobre por que estamos aqui reunidos realmente. O próximo louvor que a gente vai cantar fala sobre nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Santo Espírito de Deus. Que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas, que nós possamos sair da superfície e realmente buscar a profundidade do amor de Deus, de todo o seu conhecimento. Vamos ficar de pé?
Espírito Santo, não quero mais viver na superfície, quero me entregar por inteiro e ser cheio de toda a plenitude de Deus. Espírito Santo de Deus, vem e me leva além. Eu quero ir mais profundo e ser inundado pelo teu poder. Espírito, enche o meu ser, toma o teu lugar em mim. Eu me esvazio de mim só pra ser cheio de ti. Espírito Santo, vem, enche-me, enche-me de ti, me faz transbordar. Espírito Santo, meu coração é o teu lugar. Espírito Santo, quero mais viver na superfície, quero me entregar por inteiro e ser cheio de toda a plenitude de Deus. Espírito Santo de Deus, vem e me leva além. Eu quero ir mais profundo e ser inundado pelo teu poder. Espírito, enche o meu ser, toma teu lugar em mim. Eu me esvazio de mim só pra ser cheio de ti. Espírito Santo, vem, enche-me, enche-me de ti, me faz transbordar. Espírito Santo, meu coração é o teu lugar. Amém. Que essa seja a nossa oração, sempre. E agora vamos dar uma animada? Eu vejo a glória do Senhor aqui, que possamos ver realmente a glória do Senhor aqui sobre as nossas vidas e sobre todo esse mês.
sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Parará, pam, para, parará, 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 pam, para, parará, pam, parará, pam, para, parará, parará, pam, para, parará. Amém. Pode sentar, gente. Alô, boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui a gente está iniciando o Congresso da Juventude, né? E eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos que podem estar aqui comparecendo, tirando esse sábado à noite para estar aqui louvando a nosso Deus. É muito importante. Eu gostaria de apresentar a vocês o nosso preletor de hoje, que é o pastor César, que ele está numa missão lá no Equador com os esportes, mais especificamente ali na área do futebol. O pastor César logo mais se apresentará. E é uma grande honra tê-lo conosco essa noite, pastor. Que Deus use fortemente a sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar, ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concedeu de vida. Obrigado porque nós podemos estar aqui em Tua casa, Pai, louvando e engrandecendo o Teu nome, Deus. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor use a vida do pastor César, Pai, e que ele seja fortemente, Pai, usado pelo Seu Espírito, Pai, para que toque nos nossos corações, Pai, e mostre, Pai, a grandeza do Teu nome, Pai, para os outros povos, Pai, e nas nossas vidas também, Pai. Que sejamos missionários aqui mesmo onde estamos, Pai, e que o Senhor nos use também. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Valeu, pastor. Tá contigo. Olá, galera da N Jovem. Graça e paz da parte de Jesus, o Deus missionário, seja com cada um de vocês. Meu nome é César Queiroz, eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais, através da Convenção Batista Brasileira, o seu missionário. E eu agradeço a Deus por esse privilégio que Deus tem me dado de estar aqui com vocês e compartilhar o que Deus está fazendo através da vida da igreja, através da sua vida e que você ainda não sabe. Então, quando eu fiz aquele chamada para vocês no vídeo, que eu ia contar algumas histórias para que você possa perceber o poder transformador de Jesus. Então, antes de começar a contar essas histórias, eu gostaria de me apresentar e contar um pouquinho sobre quem é o Cezinha.
o missionário. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, nasci dentro da Igreja Batista tradicional no Rio de Janeiro e aos 17 anos eu fiz uma escolha por um caminho, um caminho equivocado. Eu eu costumo dizer que eu, assim, minha geração, nós não fomos ensinados a viver o Evangelho. Nós fomos ensinados a assistir cultos na igreja. Isso, para mim, é uma verdade muito forte, porque eu pude viver na pele exatamente isso. Estando na igreja, com toda a informação necessária para que eu pudesse crescer espiritualmente, para que tivesse maturidade cristã. Eu, aos 17 anos, eu fiz uma escolha por um outro caminho, e não o caminho. Eu fui para as drogas. Fiquei aí nesse processo durante 10 anos da minha vida, dos 17 anos de idade aos 27 anos de idade. E aí que eu pude reparar, eu pude perceber o quanto eu estava perdido e quando Jesus me encontrou. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Eu fui retirado do império das trevas e trazido para o reino do Filho do seu amor, para que se cumprisse em mim o poder que transforma e que eu pudesse proclamar aonde eu fosse, a começar aonde eu estava, no Rio de Janeiro, de onde eu sou, trabalhando nas favelas, através da ferramenta que Deus me deu, que é o esporte. Eu sou formado pelo CEFLAU, que é o Centro de Formação de Líderes da América Latina. Ficamos aí junto com outros homens que receberam o chamado, que hoje estão espalhados pelo mundo, para usar a ferramenta do esporte como plataforma de comunicação do Evangelho de Jesus. Então, para que você tenha uma ideia de que a ação do poder transformador, ela é visível quando nós permitimos que o Espírito Santo de verdade possa estar trabalhando em cada detalhe, em cada ponto do nosso coração. Eu costumo dizer que nesse momento em que somos impactados pelo Espírito Santo e o poder transformador de Jesus, ele é uma verdade em nossas vidas, começamos a trilhar o caminho. E aí, de verdade, a vida faz sentido. Porque até então, ele não serve como modelo, não é um exemplo, mas sim um alerta para que os jovens, hoje dentro da igreja, não se permitam fora do centro da vontade de Deus, não se permitam a não ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. Eu quero agradecer imensamente a esse privilégio que a igreja me proporciona nesse momento. Obrigado, Flávio, Lucas, Pastor Charles, por essa oportunidade de estar aqui e compartilhar numa linguagem jovem sobre o chamado de Deus para nossas vidas. Você já você já parou para pensar sobre o propósito para o qual você nasceu? Você está vivendo o motivo para o qual você é nascido? Você já entendeu o que você tem que fazer? Se não, ainda é tempo. Deus, ele continua sendo o que nos guia naquilo que ele quer fazer. Bem, para começar e pontuar essa minha fala, depois do que vivemos
no campo missionário, no Chile, né? Desde 2010, quando nós fomos para o Chile, voltamos para o Brasil em 2016, ficamos lá por 3 anos, trabalhando dentro da Junta de Missões Mundiais na área de mobilização, e agora já tem quase 2 anos, vai fazer, ou melhor, já cumpriu 2 anos que eu estou aqui no Equador, e aí que eu quero entrar no processo do direcionamento, o guia que é o Espírito Santo para as ações que ele quer fazer em nós e através de nós e a despeito de nós. Quando eu falei sobre o que ele quer fazer em nossa vida, esse momento foi muito especial para mim, a chegada no Equador. Eu e Deise somos casados há 23 anos e temos 3 filhos. O Pedro Henrique, de 21 anos, a Júlia, de 19, e o Luiz Felipe, de 13 anos. Os 2 mais velhos ficaram no Brasil, eles não nos acompanham mais no processo de missões transculturais. Esse foi um processo difícil, né, da gente poder romper, porque estávamos muito acostumados a tê-los conosco. E esse momento de viver separados não foi tão fácil, mas Deus ele vai acomodando as coisas no nosso coração. Então, o Luiz Felipe nos acompanha, nós chegamos aqui em julho de 2019 e chegamos com um projeto, um plano muito claro daquilo que Deus tinha, daqui a Junta de Missões Mundiais tinha planejado para a nossa vinda e estabeleceu um projeto, um plano de trabalho para que a gente pudesse dar o pontapé inicial em ações junto ao Seminário Bereia, que é um seminário local que tem a parte administrativa com a Convenção Batista Equatoriana e umas igrejas dos Estados Unidos. Nós viemos como fazer um convênio entre a Convenção Batista Brasileira, em nome da Junta de Missões, a Convenção Equatoriana e o Seminário Bereia. Então estava tudo muito bem planejado. E aí eu lembro daquele versículo, você sabe o versículo que você vai lembrar agora, quando diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, né? E sobre esse tema eu fico pensando, nós chegamos com um plano muito bem estruturado, mas Deus, ele se manifestou mostrando claramente que era exatamente uma outra forma de atuação que ele queria para a gente nesse momento. Foi quando nós vimos que determinadas ações dentro do país, do Equador, foram muito graves, em termos de uma greve geral violenta aqui no país, onde inviabilizou o início desse projeto, e logo depois veio a pandemia. Então, ficou muito claro que, nesse momento, eu precisava buscar entender o que Deus estava fazendo. Muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo, mas é melhor obedecer sem entender, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Com isso em mente, nós começamos a buscar, em oração, o que Deus queria fazer através de nós, nesse momento em que nós víamos impedidos, entre aspas, né, de agir de acordo com aquilo que nós tínhamos planejado junto à nossa organização, a Junta de Missões Mundiais. Foi então que nós começamos a perceber que o campanha desse ano, não sei se vocês se lembram, eu acho que lembro, em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, ou moderação. Quando eu vi que esse tema da campanha, ele foi tão impactante no momento em que nós
começamos a perceber que o que Deus já tinha nos direcionado para fazer era exatamente que no momento onde nós nos víamos presos, no sentido de não ter como atuar presencialmente, e começamos a buscar a Deus e ver que Ele já tinha preparado algo impactante. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos projetado aqui com a igreja local uma escolinha de futebol onde nós trabalhamos a parte física, técnica, tática, mas também vislumbramos a parte espiritual, onde os alunos têm um programa de treino através da Bíblia, que se chama Elite da Bola. É um programa que dentro do programa nós temos um discipulado chamado Armadura de Deus. E através dele nós demos o pontapé inicial nesse sentido, de estar com uma escolinha local da igreja, onde nós 2 vezes por semana nos juntávamos com os alunos e pais de alunos, onde dali, depois do treino, nós convidamos os alunos para que aqueles que quisessem aprender a tocar um instrumento, era só falar com a gente. E houve um bom número de alunos nesse momento que entendeu que poderiam jogar bola e depois aprender algum instrumento. E aí nós criamos a ponte. A ponte nós chamamos que é o link que nós fazemos através do esporte e a igreja. Porque não pode existir só o esporte sem uma igreja que acompanhe, que apoie e que dê direcionamento junto com os projetos que a gente tem em mente. Então, foi quando o pastor da igreja comprou, no bom sentido, para a gente começar a trabalhar aquelas famílias, não só alunos, mas as famílias. E, de fato, foi algo impactante. Nós não sabíamos o que ia acontecer a partir desse momento em que nós teríamos o contato com essas crianças e essas famílias. Bem, veio a pandemia e fomos inviabilizados de seguir esse projeto. Porque, além desse projeto, eu fui convidado a estar com uma outra academia de futebol de um missionário dos Estados Unidos, ex-jogador de futebol, que abriu uma escolinha, uma academia de futebol e me convidou para trabalhar com a mesma metodologia, usar a linguagem do esporte para a proclamação, para a pregação do evangelho. Então, com essas duas frentes de trabalho avançando, nós nos vimos impedidos de continuar por causa da pandemia. Bem, foi quando nós começamos a nos deparar com aquela situação que eu compartilhei, de se ver impedido e agora, o que eu faço? Então, Deus começou a se manifestar, nos mostrando o que Ele queria fazer. Bem, o que acontece quando eu vejo 2 Timóteo 1:7, ele fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. O poder de Deus, ele é manifestado através de nós para que ele seja glorificado e nós venhamos a ser usados por Deus para que outros sejam transformados por esse poder. Foi quando nós vimos a oportunidade onde nós, já trabalhando com a capelania esportiva de um clube de futebol profissional que se chama Aliança Guano, eu deixei algumas imagens, né, com a igreja, depois quem quiser ter acesso pode dar uma olhada. O projeto de capelania, ele não foi obstruído pela pandemia, porque a Organização Nacional de Futebol local, assim como o mundo, deu condições que o futebol profissional desse segmento sem a torcida, né, sem aglomeração, enfim. Nós entendemos que esse era o projeto para esse momento, porque já que a escolinha e a academia estavam impedidas, a capelania esportiva deu seguimento. Bom, o que acontece é que eu acompanho os jogadores
2 vezes na semana. Uma vez presencial durante os treinos e uma vez semanal para estudo bíblico na linguagem de jogador de futebol. É uma linguagem especial, porque a gente fala na sintonia dos jogadores de futebol, a gente fala na frequência para que a mensagem venha num nível de entendimento para esses, para jogadores de futebol. E foi uma alegria grande, porque quando eu falo desse primeiro ponto de 2 Timóteo 1,7, que ele diz o poder, e aí eu vi o poder se manifestando. Por que eu digo isso? Primeiramente porque os jogadores desse clube se reuniam numa casa, que a gente chama de centro, é a casa dos jogadores, onde eles ficam concentrados. Mas não são todos, são apenas alguns jogadores, entre 12 a 15 jogadores. No primeiro ano, em 2019, nós vimos o poder transformador em ação quando, no momento em que nós estamos avançando nos estudos bíblicos, na apresentação de vídeos, de slides, chega um momento em que nós, como missionários e os jogadores, eles são desafiados a entender o evangelho e colocar em prática aquilo que eles estão ouvindo no coração deles. E nós vimos esse poder sendo manifestado na vida de 7 jogadores ano passado, que depois de um estudo bíblico eu fiz o apelo, eles se deram a Jesus, levantaram a mão e disseram: Cezinha, eu acredito, eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. E começamos ali a fazer um pequeno grupo de estudo bíblico como discipulado, ou seja, tínhamos as nossas reuniões, mas com esse grupo em separado, nós estávamos trabalhando esse discipulado, que nós usamos aqui, quem é Jesus. E foi muito bom que fomos avançando e conhecendo um pouquinho mais, avançando no conhecimento da palavra, e estava sendo muito bom. Só que quem sabe que é esse futebol, sabe que chega um momento em que o clube avança até determinado momento dentro da temporada, nós chegamos até a semifinal do Nacional e não conseguimos avançar mais. O que acontece é que o clube ele se desfaz no sentido do diretor técnico ir embora, jogadores saírem, então se dispersa muito. E nós temos que começar tudo de novo esse ano. Mas temos visto os frutos de novo, porque o poder, ele é contínuo. O poder transformador, ele não para nunca. E essa semana, 8 jogadores de uma nova equipe que se formou dentro do clube para essa temporada, 8 jogadores entregaram sua vida a Jesus. O poder que transforma sendo manifestado na vida dos jogadores. E quando a gente vê Timóteo falando do amor, o amor ele foi projetado por Deus quando ele doa, ele se dá, né? O amor de Deus ele foi tão grande que ele se entregou por nós na cruz. A manifestação maior do amor de Deus foi na cruz, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que acontece é que como manifestar esse amor, como demonstrar esse amor? Então, Deus colocou no nosso coração e nós começamos a retirar parte do nosso sustento e direcionar para a compra de cestas básicas. Por que cestas básicas? Porque a pandemia ela não atinge somente a saúde da humanidade, não atinge somente a saúde. Ela vai e toca também na parte econômica dos países. Nós temos visto isso. E o que aconteceu foi diferente. Vimos famílias dessa escolinha de futebol da nossa igreja que começaram a passar grande necessidade. Estavam sem nada o que comer. Sem nada. E o que aconteceu é que, ao compartilhar com eles, através do grupo que nós tínhamos, eu fiquei sabendo, olha, César, a gente está aqui com fome, não tem o que comer. Estamos passando muita necessidade. Então, conversando com a Deise, começamos a comprar as cestas básicas e atender a essas famílias. O que aconteceu é que algumas igrejas no Brasil souberam
manifestação do amor, do poder de amor de Deus em nós, através de nós, que também começaram a aportar mais cestas básicas. Então, de 15 famílias, fomos para 25 famílias. Começamos a atender mensalmente essas famílias e no momento em que nós estávamos em contato com essas famílias, a entrega da cesta vinha acompanhada de Bíblia, né, pequenos tratados, flyers evangelísticos e uma pulseirinha que conta o plano da salvação da PEC. Nos conhecem, né? A pulseirinha tem as cores e cada tem o significado do plano da salvação. Então, no momento da entrega das cestas, as pessoas, não só agora os alunos, mas a família, os familiares que estavam naquele local, eles foram alcançados por esse amor. Eles estavam sendo constrangidos pelo amor de Deus nesse momento da entrega, de doar-se a uma necessidade imediata, mas, sobretudo, uma necessidade eterna. E eles começaram a entender que, naquele momento, nós estávamos fazendo a entrega de amor do plano de Deus para cada um deles. E contamos o plano da salvação através de pulseirinha. Demos pulseirinhas para todas as pessoas que se encontravam nas casas, onde nós estávamos entregando as cestas básicas. E vimos ali o Senhor manifestando o seu poder. Dessas 25 famílias, 17 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Elas hoje estão fazendo, delas estão ainda perseverantes no discipulado que Deise, a minha esposa, faz online com essas famílias. E é muito bonito ver, eles se juntam nas casas, aqui a internet é muito cara, né? Então eles não têm acesso, então eles se juntam para estarem compartilhando ali. Tem sido emocionante, ver o interesse, a sede deles pela palavra de Deus. Mas também acontece que 1 Timóteo 2,7, ele fala do espírito de moderação ou domínio próprio. E quando eu estava refletindo sobre essa palavra e vivendo a palavra, que esse é o ponto que eu quero que nós venhamos hoje deixar muito claro, que não é só ouvir a palavra, é viver a palavra todos os dias, até que Jesus volte de novo. Eu estava debruçado e pensando naquilo que Deus estava fazendo através da capelania, né? Através da entrega das cestas básicas, e eu pude sentir no meu coração esse espírito de domínio próprio. Por quê? Quando você está numa situação de crise a nível mundial, né? O Espírito de Deus, ele te dá moderação nas suas ações, no seu coração, na sua mente, porque a intenção do ser humano, quando está de frente com uma montanha de problemas, é entrar em desespero. Quero fazer um parênteses aqui. Quando nós estávamos no Chile, nós, no dia 1º de abril, não é mentira, 1º de abril de 2014, houve um terremoto de 8,2, seguido de outro de 8,6, na escala Richter, na cidade onde nós estávamos. E foi realmente algo aterrador, porque, de verdade, eu não pensei, não tinha ideia de como era ver a possibilidade de um prédio onde nós estávamos cair, e quando conseguimos sair dele, uma sirene de alerta de tsunami. Nós tivemos de 8 a 10 minutos para sair da área de inundabilidade e subir para a parte mais alta da cidade. E aí eu quero entrar naquela palavra que falei, desespero, desesperança, sem esperança. Essa palavra, ela tem essa conotação forte, sim, porque a pessoa, quando entra em desespero, ela se desconecta
da, da possibilidade de ver o que Deus quer fazer no meio da tempestade. E foi exatamente isso. No meio da tempestade, da pandemia, o espírito de moderação, de domínio próprio, ele nos deu tranquilidade para poder ouvir o que Deus queria fazer nesse momento. Então, através dessa conexão firme com o Espírito Santo de Deus, nós tivemos a possibilidade de estar atento o que Deus queria fazer, através das cestas básicas, através da capelania, porque até então não tínhamos visto os frutos, né? O tempo foi curto, né, de trabalho, e quando veio a pandemia, nós vimos de uma forma muito clara o poder de Deus em ação, onde nós começamos a colher os frutos de uma forma abundante. E quando a gente está atento àquilo que Deus quer fazer, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nesse processo de ser guiado pelo Espírito de Deus, ele vai nos mostrando exatamente o que ele quer fazer e aonde ele quer fazer. Nós precisamos simplesmente não fazer nada. As pessoas perguntam: Cezinha, e aí, como é que tá? Estou aqui mesmo, não estou fazendo nada. Quando Deus me manda fazer alguma coisa, eu faço, mas até então eu não estou fazendo nada. E aí tivemos a autorização do governo equatoriano para reabrir. Nós só conseguimos, diante das exigências, abrir a escolinha de futebol do missionário norte-americano, porque a nossa escolinha não conseguiu cumprir os requisitos básicos de biosseguridade. Agora não sei se fala em português assim. O protocolo de segurança, né, de saúde pública. Então, como a nossa igreja não conseguiu, através de documentos, enfim, uma série de exigências, nós mantivemos as ações voltadas para a academia de futebol. O que aconteceu foi que nessa academia de futebol começamos a dar uma ênfase muito grande na área formativa. Então, a formativa inclui físico, técnico, tático, emocional e espiritual. E aí levamos a ideia do projeto da armadura de Deus para essa academia. Hoje nós temos 45 alunos sub-15, onde eu sou o técnico, sou o professor deles. E todos eles já possuem a apostila da armadura de Deus. Nesse processo, temos agora 45, no processo, algumas crianças que terminaram antes já tomaram a decisão por Jesus. 6 crianças tomaram a decisão por Jesus. E nós estamos investindo na vida não só dessas crianças, mas na vida dessas famílias. E vamos fazer agora uma escola de paz para trazer toda a nossa intenção de trabalho, tanto a nível técnico, tático, emocional e espiritual. Porque queremos que as famílias sejam alcançadas por esse poder transformador. Nós não fazemos nada. Ele faz tudo. Nós somente temos que estar atento ao que ele quer fazer e ter o privilégio de participar do que ele está fazendo no mundo. É fácil, não precisa fazer nada. Precisa ter comunhão, intimidade com o Senhor Jesus todos os dias, porque ele te guia, ele te mostra onde ele quer te levar. Tanto foi assim que, diante desses projetos, da capelania de futebol, esportiva, né, com o clube de futebol profissional, avançando com a academia de futebol formativa, também vento em popa, trabalhando duro, capacitando, treinando novos líderes dentro dessa academia. Vimos a distribuição de cestas. Hoje em dia, diminuímos o número de cestas básicas, porque nós precisamos dar conta de todas as necessidades que vemos. Mas aquelas que estão mais próximas, estamos fazendo ainda a entrega de cestas. Porém, Deus tinha mais coisas para a gente fazer. Então, eu senti no meu coração o desejo
de trabalhar apoiando a nossa igreja numa das casas de recuperação de viciados em drogas e álcool. Bem, como eu contei anteriormente, eu tive a experiência e eu comecei a sentir o meu coração arder para dedicar parte do tempo que nós tínhamos aqui durante a semana, dentro do nosso quadro, organograma de ações, de dedicar tempo numa dessas casas. Tudo bem, fomos lá na casa de recuperação e, para minha surpresa, no dia que eu fui, era um jogo contra uma casa de recuperação contra a outra. Então, agora não era um trabalho só em uma casa de recuperação, era em duas casas de recuperação. E a partir desse momento, eu separei um dia da semana pela manhã para estar na casa de recuperação, casa de descanso, que está aí nessa foto, e a outra era casa de descanso, a casa de descanso dando-te vida, que é em espanhol, te dando vida. Então começamos a fazer um trabalho. Mas a ideia era como estabelecer um vínculo com essas pessoas para que eu pudesse entender a frequência, para que eles pudessem receber a mensagem na sintonia para essa galera. Bem, como eu já tive a experiência, essa vivência, me serviu muito para eu poder encaixar aquilo que eu senti, aquilo que eu vivi e aquilo que a palavra disse e que a palavra diz para ser uma plataforma. Então, o que eu fiz? Deus me deu sabedoria para poder trazer dinâmicas lúdicas, né? Até algumas esportivas, mas não sei quantos conhecem o Kids Games. Eu fiz algumas dinâmicas de Kids Games e acoplava a essa dinâmica a palavra de Deus, a palavra de libertação, a possibilidade deles entenderem que a palavra liberta, ela nos quebra, né, as algemas das drogas, do álcool, como eu vivi. Eu sou o maior testemunho disso, eu falo isso para eles. Eu tive 10 anos nas drogas e eu pude ver como Deus me libertou, porque eu não tinha mais força, mas Ele me libertou. Como? O Evangelho, o poder do Evangelho, aquele mesmo poder de Atos, o poder dinamite que te liberta de uma vez por todas, verdadeiramente. Então, começamos a fazer esse trabalho das dinâmicas nas casas e fomos vendo o Espírito Santo trabalhando, o poder transformador trabalhando na vida de alguns. Hoje nós temos ali nas duas casas, tá? Temos um total de 26 decisões por Jesus, entregaram suas vidas a Jesus. Todos eles estão fazendo discipulado. É um discipulado que eu recebi de um amigo dos Estados Unidos, que se chama Desafio 30 por 30. 30 minutos durante 30 dias. Cada dia uma leitura e no final da leitura o discipulado te pede o que Deus falou com você hoje. E eles vão escrevendo. E depois da dinâmica, eu me sento com esse grupo de discipulado para profundizar a questão do estudo no ponto onde eles já o versículo estavam lendo. E agora eles precisam externar esse entendimento da palavra no coração de cada um deles. Bem, agora, recentemente, terminaram, eles estão terminando, porque eles não fazem todos juntos. Tem um que faz 2 dias seguidos e faz o outro, então eles não estão nos mesmos dias, são 30 dias. Aqueles que estão terminando estão sendo encorajados, direcionados e começam a manifestar o desejo do batismo. E eu tive esse privilégio de ver o primeiro batizado, que se chama Michael, né, que está ali no processo de recuperação de drogas. E a igreja local, que se chama Igreja Cristã Batista Seguidores de Jesus, é a segunda igreja batista aqui da nossa cidade, que se chama Riobamba. Então, quando nós vimos
né, a possibilidade da igreja fazer parte de tudo que nós estamos trabalhando. A igreja faz parte da capelania, a igreja faz parte da academia de futebol, a igreja faz parte da casa de recuperação, a igreja está envolvida nesse processo que nós chamamos de DNA missionário. Por levar a igreja a respirar missões e a viver missões todos os dias. Então a igreja, o pastor me pergunta, César, o que está precisando? Eu falo, olha, preciso de 15, de 20 livros de discipulado, armadura de Deus. Imediatamente, me dá. César, o que os garotos lá na casa de oração precisam? Comida, colchão, coberta. A igreja vem e facilita. Então, essa é a ideia onde nós precisamos perceber, ter a sensibilidade de ver o que Deus vai fazer, o que Ele quer fazer, não somente nas ações missionárias, mas Ele quer envolver a igreja local para que eles possam ser treinados, capacitados, preparados para a ação missionária no Equador, na cidade de Riobamba, no Equador e nos confins do mundo. Aqui na cidade de Riobamba, nós estamos a 2.700 e algo de altura, né? Ao nível do mar. E aqui a cidade ela é cercada por vulcões, graças a Deus, inativos, e que permaneçam assim. Tem um que se chama Timboraço, ele é um dos mais altos do mundo, e nós fomos desafiados por um deles, dos nossos irmãos da igreja, a subir lá. É incrível, quando chega a 5.000 metros, onde tem o segundo refúgio, é impressionante, o ar não entra no pulmão. A gente caminha e tem uma sensação de falta de ar enorme. Eu consegui chegar até 5.100, tem uma lagoa. Isso é para que vocês entendam a geografia do lugar onde a gente está vivendo, né? A geografia, a topografia dessa região. Muito frio, aqui a média de 12 graus. Já teve dia que eu levantei para trabalhar, para ir para frente, uma das frentes missionárias estava 1 grau. Então, é outro desafio grande para a gente aqui. Bem, eu fiz esse parênteses agora no final desses testemunhos para que vocês percebam a ida, o deslocamento de um brasileiro, de um missionário do Brasil para outra cultura, para outra realidade, ela é muito muito perceptível no sentido da gente estar atento ao que a cultura local é e o que nós, dentro do Evangelho, precisamos apresentar para que eles reflitam dentro da cultura local e possam fazer, e possam permitir o trabalho de transformação. Ou seja, eles têm uma ideia, uma forma de viver, uma forma de comer, e a palavra de Deus vindo em cima disso, eles refletem sobre o Evangelho, a cultura no seu coração. Eles precisam pensar sobre essa proposta, né? Agora, falando sobre comida, nós fomos desafiados também a experimentar a culinária local, né? Aqui tem, não sei quantos tem aí em suas casas, o porquinho da Índia. Eu nunca havia comido um porquinho da Índia. Para mim o porquinho da Índia ele era para ficar numa gaiola, né, correndo naquele negócio, no círculo lá, naquela... Enfim, para mim isso era porquinho da Índia, para isso ele servia, né? Mas aqui eles comem. Aqui a comunidade, 80% da comunidade local é indígena, Quechua. E eu estava no processo de conhecer, né, as frentes missionárias onde o seminário trabalhava, e eu conhecia a cultura local, estava com eles, estava começando a aprender uma palavrinha ou outra em Quechua, muito difícil, a fala é muito difícil, e eu pude experimentar o porquinho da Índia, né? E é complicado porque ele é fofinho, né? Tem um olhinho redondinho, mas quando tira o pelo dele, ele parece um rato comprido, sem pelo, pelado, assim, feio. E eles botam na fogueira, né? E ficam rodando o bichinho ali e daqui a pouco eles te servem, né? Então, a gente tem que
eu, pelo menos nesse momento, estou orando, né, para pedir que Deus me abençoe com esse alimento. E você não pode dizer não. A cultura local, se você diz não, você está desfazendo de um presente que ele está te dando. E é complicado, porque você tem que comer. E eu provei, não é tão ruim, mas a forma de preparo é que vai definir a melhor cara para você comer. Bem, fechando o parênteses da culinária aqui. Essa questão da vida missionária, ela se trata de um chamado missionário. E esse chamado todos os discípulos de Jesus têm. Você tem. Se você é discípulo de Jesus, você tem esse chamado missionário. Agora, como Lucas disse, eu estava atento na frase que ele disse, missões começa aonde você está. Missões começa aí, na sua quadra, na quadra da sua igreja, dentro da sua casa, né? E você começa a entender missões a partir do ponto de um estilo de vida. Era o estilo de vida de Jesus. Era acordar, agradecer a Deus e perguntar, Senhor, aonde o Senhor já trabalhou hoje para que eu possa participar daquilo que o Senhor está fazendo? Porque se você prepara em Gênesis, está escrito que Deus fez tarde e manhã, e ele repete isso. Deus fez tarde e manhã. Então, se você perceber, Deus está vindo no outro sentido, porque se ele fez tarde e manhã, eu preciso acordar e pedir para ele me dizer aonde ele já esteve para que eu possa ser usado por ele aonde ele quer que eu esteja. Aí fica fácil. Aí fica fácil servir ao Senhor, porque ele é só perguntar e ele te mostra. E aí você obedece. Se não entender, faz assim mesmo, porque é melhor obedecer sem entender, porque o Espírito Santo, ele não se engana, ele não nos defrauda, ele é o ponto de direcionamento para todos aqueles que entendem que o ID de Jesus é para toda a igreja. Qual é a ferramenta que Deus te deu? É o esporte? É a medicina? Né? É a arquitetura? É ser professor? Não sei. Mas se nós nos dermos conta de que olhar para a mão e ver o que Deus nos deu é para a glória dele. E eu queria finalizar com esse versículo de 1 Coríntios 10, 31, que diz, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Vamos pensar aqui. Se beber ou comer e qualquer outra coisa, esse qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Tudo que você vem a fazer é para a glória de Deus. Então, quando a gente entende que fomos chamados para que qualquer coisa que venhamos a fazer, Deus seja glorificado e possamos proclamar o Evangelho, o poder que transforma, é exatamente isso. É o estilo de vida. É o estilo de vida que você tem diante daquilo que Deus já preparou para você. Ele já estabeleceu um propósito para a criação. Ele já estabeleceu o propósito para o qual fomos criados. Mas precisamos descobrir que propósito é esse. Por que eu estou vivo? Por que Deus me chamou, Deus me fez, eu estou aqui porque eu falo com os jogadores de futebol lá na capelania. Não é possível que a vida seja só dormir, acordar, comer, beber. Não é possível que a vida seja só isso. Tem alguma coisa a mais e precisamos descobrir que é o plano de Deus, é o projeto de Deus, o propósito para o qual nós nascemos. Eu cheguei agora, tem umas 2, 3 horas, lá do campo de futebol. Hoje nós jogamos o último jogo do estadual e estávamos lutando pela terceira vaga para disputar o nacional que dá acesso à Série B.
E foi interessante porque nós não chegamos na final. Os 2 primeiros times que estão já estão classificados para o Nacional e já estão, eles chamam de zonal, que é para disputar. Só que nós, não. Nós que lutar pelo terceiro colocado, ou seja, campeão, vice-campeão e terceiro lugar. Porque até o terceiro lugar nós temos direito a essa vaga. E foi interessante que quando nós estávamos no camarim, nos vestiários, juntamos ali e tem um livro chamado Coração de Campeão, que me facilitaram aqui, uma das organizações missionárias dos Estados Unidos me facilitou esse livro. E eu estava lendo e levei no meu coração para compartilhar com eles. Que era o seguinte: hoje, como o dia mais importante do estadual, que marca a nossa ida possível, né? Nossa possível ida para esse nacional, eu compartilhei com eles o seguinte, que existia um técnico de futebol que disse, que foi perguntar, foi numa entrevista, o jornalista perguntou para ele, qual é o princípio mais importante que você entende para que os jogadores ponham em prática? E ele disse, 100%. 100% de entrega. Entrega tudo no campo, 100% coração, 100%. E aí, esse estudo nos traz o versículo que diz, ama a teu Deus de todo o coração, com o seu entendimento, né, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Foi aí que eu compartilhei com eles de novo hoje. Compartilhei exatamente isso. Se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, nós vamos começar a viver aquilo que Deus quer fazer em nós. Então, quando fala de todo o seu coração, fala do amor e da entrega de cada um por aquilo que está fazendo. Que no nosso caso, o futebol. Quando fala de toda a tua alma, são os propósitos que precisam ser cumpridos. Quando fala de entendimento, fala da sabedoria. Usar a sabedoria, um jogador de futebol precisa ser inteligente, sábio para jogar nas suas atitudes dentro do campo. E com todas as tuas forças, é a atitude. E eu pude colocar esse versículo, fazer a aplicação prática para o futebol e oramos, como sempre fazemos no vestiário, subimos o túnel, a escadaria dos vestiários, entramos em campo, foi um jogo difícil, ficamos numa situação complicada, com um jogador a menos, nós dependíamos do empate, o acesso, né, ao Nacional. E nós estávamos perdendo de 1 a 0. Né? E com um gol, esse resultado nos levaria aos pênaltis. E com um gol aos 44 do segundo tempo, o empate nos favoreceu e nós hoje saímos como vitoriosos no campo nesse sentido de alcançar a última vaga para disputar o Nacional. E foi interessante, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu estava... Porque com essa questão da pandemia, fica dentro do campo jogadores, comissão técnica e arbitragem. Nem os reservas ficam no campo, ficam na arquibancada, um setor separado para eles. E eu estava entre eles lá. E quando terminou o jogo, né, aquela euforia, os jogadores já que estavam comigo, os reservas, né, nos paramos aí na grade para entrar no campo e eu estava escutando, chama o César, chama o César, chama o César. Eu falei, meu Deus, sou eu mesmo. E aí eu estava atento, aí eu vi o técnico falando, César, vem. E me dei conta que naquele momento eles iam manifestar aquilo que nós tínhamos conversado. A glória é somente a Deus. A glória é somente para Jesus. E aí autorizaram, nós entramos, os reservas, né? E eu entrei com eles, e nós fomos direto ao resto da equipe que estava no campo, e o técnico falou, César, faz uma oração poderosa. Assim ele falou, faz uma oração
oração poderosa aí. E nós nos ajoelhamos todos no meio campo, nos abraçamos e eu pude ali naquele momento orar, glorificando a glória, quer você faça, quer você esteja bebendo, comendo ou qualquer outra coisa. A glória de Deus para sempre. E ali oramos, ajoelhados, glorificando a Deus, agradecendo porque nós, como capelães e ex-jogadores de futebol, nós não oramos pedindo vitória a Deus. Não fazemos isso. Nós oramos pedindo que Deus nos dê condição de colocar em prática o nosso melhor, que abençoe nossos músculos, que dê sabedoria. Essa é a oração, e essa é a oração que nós fizemos. Diferente do ano passado, nós chegamos muito perto, só que a direção técnica do clube, tanto todos os técnicos, eles eram adeptos a uma santinha que tem lá na cidade, chamada Imaculada. E eles iam, antes dos jogos, né, aos pés dessa santinha, orar. E eu entendi por que nós não conseguimos o acesso à Série B. Porque a glória não seria dada a Deus. Eles iriam lá, naquela montanhazinha, glorificar a Imaculada. Só que esse ano foi diferente. A capelania alcançou o coração daqueles jogadores em direção técnica, onde eles entenderam que não era para ir mais diante daquela imagem que representa aquela cidade. Agora, nós estamos de joelhos diante do Deus vivo. E a glória é para ele sempre. Por isso gritaram, chama o César, porque eles sabem que a referência que eles têm sobre a perspectiva de Deus é a minha pessoa. Isso não há glória em mim. É Jesus em mim, fazendo tudo para que ele seja glorificado. E aí eu pude viver esse momento de êxtase, de alegria. Já enviei as fotos para o Flávio, agora recentes, desse momento tão impactante na minha vida, que é ser capelão esportivo, usando o futebol profissional como plataforma de comunicação do Evangelho, do poder que transforma, que está em Cristo Jesus. Mais uma vez, N Jovem, aí galera, muito obrigado por esse privilégio que vocês estão me dando hoje, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Você que investe em missões, você que ora por missões, você que empenhado em estar se dedicando, não somente com a oferta missionária, com orações missionárias, mas também indo todos os dias, né? Ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide, que está no imperativo, eu gosto de conjugar ele no gerúndio. Indo, porque o indo dá esse sentido de continuidade. Todo dia, desperta pela manhã, indo. Aonde você for, indo, fazendo discípulos, pregando o Evangelho. Então é com essa intencionalidade que eu quero me despedir de vocês, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para continuar até o dia final. Então, se você entendeu que você é um discípulo de Jesus, você foi chamado, descubra o propósito para o qual você nasceu. E eu já ouvi do Flávio e eu já ia fazer esse desafio, mas o Flávio se antecipou na jogada. Ele já disse que quer vir para cá. Então, eu quero animar a todos aqueles que, por algum motivo, Deus falar ao seu coração para vir aqui na cidade de Riobamba, né, na altura, no frio, vai ser um privilégio grande para mim, uma alegria imensa receber, Flávio, você aqui, a sua esposa e todos aqueles que quiserem vir. Lógico, dentro das condições, né,
que hoje nós estamos vivendo. Então, vamos estar em oração para ouvir, estar atento, porque o espírito de equilíbrio, de moderação, ele está à disposição, ele está em ação, sabendo que ele quer usar a sua vida onde você estiver. Aí em Santos ou qualquer outro lugar no mundo, é só ficar atento, porque o Evangelho de Jesus, ele precisa alcançar lugares que ainda não chegamos. E que o Senhor nos abençoe, nos direcione para aquilo que ele quer fazer em você, além de você e através de você. Flávio, muito obrigado, pastor Charles, Lucas. Vamos orar e ao final da oração eu passo aí ao Lucas para que dê seguimento no fechamento desse nosso evento aqui. Espero que Deus tenha misturado as palavras dele com as minhas, né, a fim de que a mensagem chegasse ao seu coração. Oremos. Pai, santificado seja o teu nome. Eu te louvo, agradecido de todo o meu coração, por essa possibilidade de compartilhar a ação de Deus no mundo, especificamente aqui na cidade de Riobamba, no Equador. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu esse privilégio hoje de contar um pouquinho do que o Senhor está fazendo através da vida da Igreja Batista no Brasil. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja, pelo N Jovem, que são jovens, ó Deus, que cheio de energia, com todas as forças, para que eles sejam animados, ó Deus, a prosseguir, tomar o bastão e continuar a missão de Deus a nós confiada, a igreja no mundo. Obrigado por esse momento. Abençoa, Senhor, a cada jovem. Abençoa, Senhor, a liderança dos jovens. Abençoa o pastor da igreja. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que entenderam que, uma vez discípulo de Jesus, somos, ó Deus, ferramentas como brasas vivas, Senhor. E precisamos ser obedientes ao teu chamado, para que, aonde estivermos, a tua mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus, o poder que transforma, possa alcançar muitas vidas até o dia final. Até o dia que nós tenhamos um encontro com o Senhor, ou até o dia do Senhor Jesus estar voltando, que se está se acercando a cada dia mais. Em breve vem o Senhor Jesus. Assim eu oro, agradecido por essa noite que estamos aqui reunidos através dessa ferramenta da internet. Eu oro agradecido no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Alô? Pastor, agradeço muito a sua presença aqui conosco, viu? Muito importante, Alô, muito gratificante poder ter o Senhor falando conosco. E eu gostaria de fazer um adendo, pastor. O senhor conhece os atletas de Cristo, né? O que ocorre aqui, né? Conheço. Com certeza o senhor é um atleta de Cristo. Deus é o nosso técnico e está esperando a gente no campo para que a gente possa estar jogando e glorificando o nome dele. Agora basta saber se todos aqui vão querer, enquanto nós esperamos o chamado, estar condicionados para poder ir para o campo, não é mesmo? Então, eu deixo Amém, esse desafio para todos, que a gente esteja buscando estar condicionado para quando formos chamados para o trabalho de Deus, independente do lugar que seja. Seja aqui em Santos, seja em São Paulo, seja na região sudeste, no Brasil ou no mundo, que a gente possa estar glorificando o nome de Deus em qualquer lugar do nosso planeta. É isso, pastor. Muito obrigado, amém, viu? Lucas. Tamo Alegria junto. foi minha, eu que agradeço. Manda um forte abraço ao Pastor Charles. Pode deixar, pode deixar. Valeu, pastor. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Um abraço, irmão. Vamos ficar de pé?
gente vai fechar agora com o louvor Descansarei, né? Que fala, é basicamente uma oração, né? Pede que Deus nos cubra com tua graça, nos cubra ali com suas bênçãos, que possamos entregar as nossas vidas a Ele e realmente descansar nos planos e projetos que o Senhor tem para nós, seja aqui, seja no Equador, seja onde for. Pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Gente, rapidinho. Nossa, tá meio alto, foi mal. Gente, rapidinho. Bênção demais. Agora, você. O Rodrigo está um pouco longe, mas pega alguém perto de você. Converse com ele. Pergunte para ele do que você precisa de oração, do que você precisa agradecer, do que você precisa de ajuda. Vamos ter esse tempinho e depois o pastor vai orar para a gente, para finalizar, beleza? Então, por favor, ajudem-se na distância. Quem tiver vacinado, está mais tranquilo. E é isso. Isso. Não, depois a gente fala.